Bem-vindas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Esse é um começo que eu adiei muito. Eu achava que não ia ter canal no YouTube, que eu não ia fazer vídeo no YouTube, mas eu fui rendida. E eu fui rendida numa época bem complicada, né? Hoje é dia 20 de março de 2020, um dia bem atípico e bem triste, né? Porque eu venho aqui falar de loja, da minha vida, de como o Transforme surgiu, exatamente num momento que o comércio tá sofrendo demais e tá com muito medo. Mas é justamente por isso que eu vim aqui, né? Para dar luz, para dar esperança e para mostrar que tem muitas coisas boas às quais a gente pode se agarrar. Sim. Eu era professora de língua portuguesa e redação, eu sou formada em letras, especialista em linguística, mas ao longo do tempo eu fui estudando outros assuntos. Eu sempre me interessei muito por vários assuntos que eu considerava legais. E eu cheguei a fazer curso técnico, inclusive, de design de interiores, cheguei a fazer curso de crítica de cinema, de inglês basic, né? Infelizmente só. Cheguei a fazer. Que mais? Eu nem me lembro, eu já fiz curso de um monte de coisa. Mas eu cheguei até o ponto de estudar moda. Comecei com curso técnico de consultoria de moda, fui pro vitrinismo, depois fui pegando outros cursos menores para estar sempre me atualizando e fui me apaixonando pela área da moda. Além disso, eu digo que é uma coisa que tá meio no sangue também, né? Porque a minha mãe sempre costurou. Ela começou com a gente, comigo, com a minha irmã, a gente era bem pequenininha, e ela começou a fazer roupinha para criança e nós éramos as modelinhos dela, né? Ela colocava as roupinhas na gente e ficava feliz quando as pessoas perguntavam: ai, que roupinha bonitinha, onde é que tu comprou? Eu fiz. E assim ela começava a vender. E a minha mãe sempre fez toda a parte, né, da confecção da roupa, desde comprar o tecido, fazer o molde, costurar, imaginar a peça, desenhar. E isso é muito legal. Eu participei muito disso, eu e a minha irmã. Eu via minha mãe fazer. Eu cheguei a tentar costurar também, tanto a mão quanto a máquina. Entendo um pouco, mas entendo mais de tecido e de modelagem do que de realmente conseguir costurar. Para falar a verdade, é algo bem difícil. Eu cheguei a comprar uma máquina de costura e depois vendi de volta porque achei mega difícil. Então, assim, isso é uma das coisas importantes para se falar, né? Valorizar o trabalho de quem costura. Que coisa difícil de fazer e que coisa importante, né? Que eu tanto preciso. E eu fui professora, além de auxiliar de escritório também. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos, de carteira assinada, na empresa do meu pai. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu sempre estudei em escola pública, então eu sabia que a minha chance de passar numa boa universidade era bem pequena. Eu nunca fiz cursinho pré-vestibular, também na época nem tinha grana para isso. Então, eu precisava trabalhar. E meu pai me deu essa chance na empresinha dele de materiais de escritórios, uma microempresa, com nenhum outro funcionário, só eu naquela época, né? Eu e ele. E eu ajudei muito meu pai, eu fiquei ali durante 3 anos e eu aprendi muito ali com ele. Então, assim, eu agradeço muito o meu pai por ter me colocado me ter aberto as portas do mercado de trabalho, né? Ele foi o causador disso. E aí, a gente se dá conta de que ele foi também o causador de uma outra coisa, né? Do empreendedorismo em mim. Tempos depois, isso 3 anos atrás, quando eu abri a loja, eu disse pra ele: pai, eu quero ser que nem tu. É só isso que eu quero ser. E, sei lá, eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu ia gostar de ouvir. Mas o fato é que, depois de trabalhar com ele durante esses 3 anos como auxiliar de escritório, eu entrei para uma faculdade particular, a gente deu um jeito de pagar em família. Era uma faculdade licenciatura em letras, né, que era mais tranquilo de conseguir pagar. E cursei letras no tempo mínimo, até para não perder tempo. E comecei logo durante a faculdade mesmo a trabalhar na área. Eu cheguei a ter, junto com o emprego na empresa do meu pai, de auxiliar de escritório, mais outros 2 empregos e mais a faculdade. Então eu estudava à noite, das 7, chegava em casa às 11h30 da noite, e durante o dia eu me dividia nesses trabalhos, né?
Até que chegou um ponto que eu tive que escolher, porque senão eu ia adoecer, eu ia pirar de tanta coisa para fazer. E eu tive sim que sair dessa área de auxiliar de escritório com meu pai e fui sim mergulhar na área das letras. Eu também cheguei a trabalhar com revisão de textos para uma editora aqui em Porto Alegre, mas optei no meio de tudo isso a ficar só com uma escola, uma grande escola aqui de Porto Alegre particular, onde eu comecei a estagiar com 19 anos e fiquei lá por 15 anos e meio, isso mesmo, 15 anos e meio. Então também é um lugar que mora no meu coração. Lá fui auxiliar de ensino, trabalhei com correção de redações dos alunos, com atendimento a pequenos grupos, né, tipo aula particular, mas para uns grupinhos de 4, 5 alunos. Depois fui sim professora titular na sala de aula, fui professora de ensino médio, de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano do médio, e foi uma época muito legal. Eu então queria fazer tudo quanto é curso que aparecia, principalmente os relacionados à moda, e foi aí que eu vi que eu era apaixonada por moda, que eu queria trabalhar com moda e que eu precisava mudar completamente o meu rumo e a minha carreira profissional. Primeira coisa que eu fiz, terapia. A terapia me ajudou pra caramba e eu levei, acho que mais ou menos um ano, por aí, para me organizar e me organizar mentalmente também, como eu ia fazer, né, essa transição de sair da sala de aula de uma carreira de professora pós-graduada para ir para o mundo da moda, para ter a sua própria loja, para ser dona da sua própria marca. E eu fiz isso. Um ano de terapia, tomei coragem e pedi demissão. É bem complicado, né, pedir demissão, porque a gente sabe que sai sem grana nenhuma, fica sem um pila e ainda quer abrir uma loja, mas é pessoa louca, né? Mas mesmo assim, olha, eu nem sei dizer pra vocês como. Acredito eu que com muita economia, né? Eu e o meu marido, a gente sempre teve essa ideia de ter um baixo custo de vida para poder fazer as coisas que a gente ama. Então, hoje é isso que a gente tem. A gente tem um carro só para nós dois, mega simples. A gente mora num apartamento de um dormitório só, super pequeno, simples também. E para conseguir realizar sonhos. E na verdade isso sempre foi o mais importante para mim, né? Eu não quero ter casarão, eu não quero ter carrão, nada disso me importa. Isso é mais pura verdade. Mas a loja é um sonho que eu não podia abrir mão. E ele pintou. Hoje o Transforme, a minha loja, é bem pertinho da minha casa, então tem mais esse lado super legal de vir a pé pro trabalho e voltar também. É uma loja com atendimento super individualizado, porque como ela é pequena, né, normalmente eu atendo uma pessoa por vez, raramente tem mais de uma dentro da loja, então eu posso ter esse olhar com a cliente mais individualizado mesmo, assim, né? E por isso que eu digo de fazer a consultoria de imagem junto ali com o momento da compra e do atendimento. Isso é bem legal e eu acho que as clientes estão gostando, então mais gratificante do que isso não dá. Mas o que eu queria falar também nesse primeiro vídeo aqui é que tem muita gente como eu que também pensa e repensa se sai de uma carreira para entrar em outra, às vezes acha que já tá velha demais, ou tem medo, não tem grana, e eu entendo perfeitamente bem isso. Mas eu volto a dizer, né, que quando a gente faz o que a gente gosta, tudo dá certo. E eu sou uma prova disso. Eu nem sei como eu tô aqui, mas eu tô. E se eu conseguir, tu também consegue. E trabalhar com o que a gente ama é uma coisa assim que não tem preço. Parece falso falar que não é um trabalho, mas é mais ou menos assim. É como se a gente estivesse passando tempo fazendo coisas que gosta e de repente aquilo ali te sustenta. Então é maravilhoso. Eu amo o Transforme. A ideia dele sempre foi e sempre será fazer as mulheres felizes. Fazer as mulheres saírem daqui se sentindo lindas, maravilhosas, empoderadas e podendo fazer o que elas quiserem. É isso que o Transforme quer, é isso que eu quero. E esse canal, na verdade, também é para essa questão de empreendedorismo também, né? Na verdade, o que eu quero falar aqui são essas duas coisas. A questão do empreendedorismo, de te encorajar a abrir teu próprio negócio, seja ele qual for, porque vai dar certo sim,
A gente vai planejar, a gente vai pensar, eu vou falar mais sobre isso aqui também com vocês, mas vai dar certo. Isso aí não tenha dúvida. E em relação à questão da idade também, mas eu já tenho 30, eu já tenho 40, eu já tenho 50, como é que eu vou abandonar uma carreira e abrir um outro negócio? Se tu ama, isso tem que pensar bem, né? Se tu ama, se vai te dar prazer fazer isso, então sim. A gente vai mudar de carreira, vai mudar de área, vai começar do zero e vai dar certo. E o outro lado que eu quero sempre conversar aqui com vocês é a questão da moda. Eu tô sempre ligada nas tendências, sim, eu amo tendência, e isso vale de pesquisa de site, de revista, eu amo revista de moda. Eu viajo bastante, sim, eu tô sempre de olho nas promoções de passagens internacionais, justamente para poder ver o que tá acontecendo nos outros lugares. E a moda no Brasil, ela acaba chegando sempre um pouquinho depois, né? Então, a gente tem que, quem trabalha com isso tem que estar sempre ligada nas melhores tendências. Então, eu quero falar um pouquinho disso também com vocês aqui no vídeo, para quem gosta e para quem quer estar sempre informado sobre as últimas tendências de modas, de bom gosto, é claro, e sobre a questão do empreendedorismo, principalmente empreendedorismo feminino. É isso. Obrigada, gurias e guris, para quem estiver me assistindo aí. Vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem aqui no canal. E pretendo seguir aí com novas dicas, novos vídeos. Quero mostrar também, fazer um vídeo só mostrando como é fisicamente o Trends for Me, para vocês verem. Então, tem muita coisa que ainda vai rolar. Beijo!